vou fazer o compartilhamento da apresentação inicial, como geralmente eu faço, e a gente já parte aí para as apresentações. Então sejam todas bem-vindas. Eu estava vendo, é o 17º encontro do nosso Coffee Break agora no ano de 2021. Esse é um espaço dentro do qual nosso objetivo é a elevação do mercado nacional de dispositivos médicos, e a gente está aqui sempre o tempo todo discutindo diferentes assuntos, fomentando, né, a análise crítica e o pensamento livre, para que a gente se fortaleça como especialista, não só em assuntos regulatórios, né, mas nas áreas correlatas, que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que estar por dentro de outras coisas que não param só no regulatórios, né. O nosso método nesse espaço é a procura, né, da construção, da troca e do compartilhamento, para que a gente crie mesmo esse ambiente de risco zero, a gente possa também dar umas risadas e criar um certo nível de descontração para trocar as nossas ideias. É um espaço para profissionais que sempre estão se perguntando como é que podem ajudar, que sabem enxergar o valor em cada um dos colegas, conectando as necessidades e os potenciais, e que por isso mesmo procuram conhecer outras pessoas que carregam esses valores nas relações profissionais. E nós vamos além, né? Como eu sempre digo, os assuntos que nós temos aqui, que a gente discute aqui, eles vão, tem uma pessoa nova chegando, eles vão para o nosso grupo no LinkedIn. Se você não está dentro do grupo no LinkedIn, ele ainda está com pouca gente, não deixe de pedir seu acesso lá. Eu só sempre peço para que as pessoas tenham participado de pelo menos uma reunião do Coffee Break. E sempre digo também para que a gente participe das comissões de estudo, né, da ABNT, especificamente no caso, né, do CB26, para levar as nossas experiências, os nossos conhecimentos para essas discussões. E aí, esse espaço é assim que funciona, né? A gente estuda junto, trabalha junto e cresce junto, procurando sempre ajudar uns aos outros. Só agora começando então as apresentações. Meu nome é Bruno Oliveira, sou engenheiro de materiais e trabalho na SQR Consulting. Agora eu vou chamando vocês aqui. Primeiro, eu vou começar pela Tami, que acabou de chegar. Tami, bom dia. Você me ouve? Ué, engraçado porque para mim aqui tá aparecendo como aberto, inclusive, seu microfone, viu, Tami? Tenta talvez reconectar, não sei. Depois eu te chamo de novo. Vou rodando o pessoal aqui, ó. A Camila. Oi, bom dia, me escutam? Sim. Oi, bom dia, sou a Camila Basalha, hoje eu trabalho atualmente na Moksha, sou farmacêutica formada há um certo tempinho, tenho pouca experiência com produto para a saúde, foi por isso, eu nem lembro onde eu te encontrei, Bruno, sinceramente falando, acho que foi nos LinkedIn da vida, não É. sei, Bruno, não me lembro. Uhum. O Bruno tem me ajudado em alguns projetos. O meu know-how mesmo é medicamentos genéricos, novos, similares. Eu tenho trabalhado sempre com medicamento e cosméticos, né? Agora que eu estou indo para o mundo do produto para a saúde. Seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu ver Olá, bom aqui. dia. Já vou chamar a Nancy. Bom dia, Nancy. Tudo bem? Chamar para quê? Para me Se apresentar? apresentar. Desculpa, eu estava assistindo aquele webinar da Anvisa de medicina chinesa. Tá. Bom dia, gente. Sou Nancy Mesas, farmacêutica, consultora da Embo Regulatory Affairs Consulting. Legal. A Jéssica. Só tem uma Jéssica hoje, só Jéssica. Oi, bom dia. Eu sou a Jéssica, eu trabalho no Angelus, e junto com a Sofia e com a Juliana. Estamos aqui para trocar figurinhas e aprender. Legal. Já estou anotando aqui o pessoal. Camila, Jéssica, Nancy já foi. Sofia. Bom dia,
Sou a Sofia Stud, sou química e trabalho também com a Jéssica e a Juliana lá na Ângelos. Legal. Patrícia. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Patrícia Pádua. Eu trabalho na Dentsply Cirona, sou especialista de assuntos regulatórios. E é isso. Legal. Juliana. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Juliana, sou coordenadora de assuntos regulatórios na Ângelos, produtos odontológicos, e venho participando desse coffee break muito bacana, né, Bruno? Que A gente bom, vai obrigado. figurinhas aí. Valeu. Sempre bom, né? Que Valeu. bom. E a Tami. Vamos ver se o microfone vai agora, Tami. Poxa. Talvez esteja com algum problema. Qualquer coisa, assim, manda por aqui no chat. Manda aqui no chat uma apresentação rapidinha e a gente vai puxando os assuntos. Aí qualquer coisa eu tô de olho aqui, qualquer coisa você insere, a gente vai, né, como eu sempre falo, né, a pauta é aberta acho que essa é a ideia, né, então primeiro eu vou começar aqui pelas novidades da semana. Dessa vez eu não trouxe nada, queria saber se alguém viu alguma coisa que gostaria de compartilhar, de fazer um comentário rápido de alguma novidade dessa semana, né, além do MDR, né? Ou sei lá, se a gente quiser também transformar a reunião toda num grande encontro sobre MDR, também é válido, né? O negócio tem tamanho suficiente para gastar esse tempo também. Fiquem à vontade. Eu acho que o assunto da semana é esse, né? Eu fiquei até um dia antes, eu falei, meu Deus, será que eles vão prorrogar mais um ano? Né? Eu falei, lembra que eu falei que eu tinha uma conversa com o Wagner Stein? Ele falou, Juliana, eu te dou 500 razões para eles postpondo um ano a mais, né? E não conta, daí as meninas ficaram até tirando sarro de mim, né? Um dia antes, mas você tá esperando prorrogar ainda? Eu tô. A gente nunca sabe, né? Tava na fé até o final, né? Mas aquilo que eu te falei, eu assisti aquela webinar do português, ele falou, não prorroga mais. Porque acho que já chegou no limite deles, né? Chegou no limite. E, na verdade, não tem nada novo, né? Assim, sim. Nem o próprio UDI é para já, né? Porque tem ainda tanta coisa a fazer, então acaba amarrando também os próximos passos deles, né? Mas você sabe o que eu acho que é assustador? Eu ando participando de bastante webinars também, né? E o que eu ando percebendo é que, meu Deus, ninguém está preparado. Tipo, poucas empresas se prepararam mesmo, né? Grandes empresas, com certeza, né? Mas eu tô falando dos pequenos, dos menores, os tipos de pergunta que eu andei escutando, sabe? Gente, tipo, faz 3 anos já que eu tô fazendo isso e o pessoal perguntando como que faz. Então, não sei se é uma cultura do brasileiro mesmo, né, que a gente fala, né, de deixar tudo para a última hora, mas olha, é assustador. Eu temo pela saúde ali dos pacientes mesmo, de faltar dispositivo médico, sabe? Das empresas não conseguirem entrar e não ter mais, sabe? Faltar alguma coisa. Nossa, gente, e agora? O que a gente vai fazer? Tipo, o que eles vão fazer? Ju, essa impressão que você está tendo, ela não é só no Brasil. Eu fiz um treinamento de uma semana, né, com algumas pessoas da Europa, e eles fizeram esse levantamento, e o número de empresas que realmente já iniciou o processo é muito pequeno. E eles também estão preocupados com isso, porque uma outra ação que está sendo proveniente desse processo é o enxugamento dos organismos notificados, né? Eles estão sendo também sabatinados e se não for uma redução do número, vai ser uma redução de escopo, né? E eles falam que a hora que as empresas acordarem, vai ser um funil tão grande em cima dos organismos certificadores
e que o processo não vai ser rápido, né? Porque, ao contrário do que você está fazendo, como você mesmo disse, as empresas elas não estão se movimentando para atender aos requisitos. Se elas deixarem, eles consideram que, em média, se leva 2 anos para você realmente atender aos requisitos. Então, você imagina se elas acordarem... Você quer aproveitar e já fazer uma breve introdução a respeito do MDR? A Camila perguntou aqui porque ela é farmacêutica e ela atua bastante em farmácia, ela está chegando para participar com a gente hoje. Se você quiser falar um pouquinho sobre o MDR... Não, isso você está mais fazer uma introdução aí. Falar. Pode falar. Não, só dá um contexto aí. Aproveita. Não, o MDR é uma regulamentação da Comunidade Europeia para regularizar os produtos que vão ser autorizados a serem distribuídos na Comunidade Europeia. Ela vem a substituir as diretivas, que antigamente nós tínhamos diretivas para o mesmo fim. Então, esse regulamento, ele tem tanto para dispositivos médicos quanto para dispositivos médicos in vitro. Ele, na verdade, ele foi todo um trabalho que a Comunidade Europeia teve para clarificar aquilo que já tinha, inclusive, na própria diretiva. Então, o que você percebe é uma busca da Comunidade Europeia em deixar mais claro aquilo que ela entende que realmente resulta num produto eficaz e seguro. Isso porque ela teve algumas situações no passado, onde a mais grave foi a do PIP, né, que é aquele caso dos implantes mamários, onde ela percebeu que ela não estava num controle adequado dos fabricantes de produtos médicos e que, com isso, a população corria muito risco, como correu risco com o implante mamário. E ela entendeu que, assim, entre uma das coisas mais importantes que ela considerou nessa mudança de diretiva para regulamento é a importância de também considerar na regulamentação todos os operadores logísticos. Então, acho que isso é uma das mudanças mais interessantes que a gente vê nesse regulamento, que ele estabelece claramente que o fabricante tem responsabilidade, o representante autorizado, a importadora, a distribuidora, os fornecedores de matérias-primas, como foi o caso do PIP, né? Usou um silicone industrial. Isso, usava de madrugada. Então, é uma coisa assim, são cases que são até interessantes buscar para poder entender o porquê desse regulamento, né? Ele embora está tendo toda uma mídia em cima disso, que é uma coisa extremamente complexa, na verdade, a minha opinião é que a gente tem que tornar esse processo simples, para poder implantá-lo, porque se a gente entender que ele é complexo, a gente não vai entender as razões, não vamos entender o propósito dele existir, e muito menos ainda vamos entender o impacto dele nos nossos processos em outros países, porque eu entendo que isso é um marco regulatório que vai trazer oportunidades, né, de revisão de outras comunidades, né, que não só a europeia. É isso, não sei se é isso que você queria que eu passasse. Quem perguntou foi a... Oi? Para Camila. Camila, não sei se Camila te respondi. Muito obrigada. Realmente, para mim, eu só ia perguntar também se esse MDR, primeiro, a legislação que é, para poder depois dar uma olhadinha, né? Porque isso se impacta, obviamente, eu vou ter que estar por dentro para os próximos processos. Eu queria entender se essa área de produtos para a saúde, você falou sobre assuntos diversos além do MDR, a questão, isso tem alguma coisa a ver com o Reliance? Porque essa semana nós tivemos uma conversa com o Sindus Pharma falando sobre isso, e ele impacta para alimentos, impacta para produtos para saúde e medicamentos, onde é mencionado que o Reliance é você ter o seu processo avaliado, né, pela Anvisa, porém, como já é um processo que também pode ter sido avaliado, isso mais por causa também de licenciadoras, né, e para empresas que também produzem lá fora e querem trazer aqui para dentro, aqui para o Brasil. Então, você faz aquele alinhamento, né, eu já tenho esse produto aprovado lá fora, então vocês vão olhar tal qual
a documentação. Então, seria uma parametrização, né, da documentação. A Anvisa acaba olhando mais com os olhos daquela documentação internacional. Isso vocês também, o MDR, ele tem conexão com esse assunto, ou esse assunto do Reliance não está sendo tão impactante agora nesse momento para produtos para a saúde? Queria Eu entender acho um que pouco são disso. fóruns diferentes, Camila. Uhum. Eu acho que são fóruns diferentes, onde é óbvio que o MDR ele tem um impacto indireto, porque a partir do momento que você começa a melhorar a qualidade da documentação que você prepara, é lógico que isso é visto com bons olhos, né? Mas essa questão do reconhecimento, né? Ah, eu fiz o registro na Europa, então isso garante que eu já tenho aí autorização para fazer o registro no Brasil, porque vai ter um reconhecimento mútuo entre aquilo que já foi registrado na Europa, foi registrado no Brasil ou vice-versa. Há sim um processo em movimento nesse sentido, não começou agora, ele começou no IMDRF, há alguns anos atrás, com aquele RPS, como que era o nome? Que eu esqueci agora, que era a Um criação... WG específico, né, do MDRF. que estava substituindo o STED antigamente do GHTF, e a visão era realmente, do mesmo jeito que foi montado, foi criado o MDSAP para harmonizar as auditorias, também foi criado um fórum de discussão lá no IMDRF para criar um relatório técnico modelo, que inclusive o Brasil já testou com pilotos, com empresas, a Europa também, o FDA também. Então, é um processo que está em andamento. Eles estão ao mesmo jeitinho do MDSAP, fazendo pilotos, analisando em conjunto, vendo o que precisa ser melhorado antes de ser implementado, como foi implementado o MDSAP, como foi implementado o UDI. Mas o Brasil, a questão de um mês atrás, ou um mês e pouco, já tem uma RDC que está caminhando nesse sentido do reconhecimento mútuo, pelo que eu me lembro, foi falado tanto na reunião da DICOL, foi na reunião da DICOL que foi falado, né? Teve uma... umas duas ou três Isso, faz algumas reuniões eles passaram... Eu não sei se era uma consulta pública, eu acho que era uma consulta pública. Mas eu preciso dar uma olhada depois. Ele está muito próximo disso tudo, sim. Eu tenho sentido uma participação muito efetiva do Sindusfarma junto à Anvisa, né? Na criação das normas, né? Eu estou sentindo, respondendo a Camila também, que ela disse que eu vi isso no Sindusfarma. Eu acho que assim, o que é legal explicar, Camila, é que o nível de maturidade da adoção das políticas de reliance entre as nossas indústrias é muito diferente, né? Assim, pelo que eu acompanhei, pelo que eu já vi, o pessoal de medicamentos está à frente nesse sentido, como, né, sempre esteve, porque é a indústria maior, é a que veio antes, né? Mas que sofre mais impacto, eu acho, mais por questões de documentação, de estudos clínicos, né, para nada cair por terra, né, para ser perdido. Então, e aí assim, eu acho que hoje o que está acontecendo é assim, o MDR ele entra num contexto de puxar, né, de subir a régua, como a Nancy estava falando, e aí essa puxada para cima, né, esse subir o nível da conversa, acaba afetando diversas relações comerciais multilaterais, então todo mundo acaba tendo que se movimentar para cima de alguma forma. Mas eu entendo que o processo de convergência regulatória ele serve como base para você criar políticas de reliance, né? E eu acho que hoje o nosso maior trabalho na área de dispositivos ainda é a da convergência, né? O reliance você consegue implementar ele com mais tranquilidade, com mais sucesso depois. Então, hoje o que nós temos nesse sentido é assim, o MDR, eu não sei se a sua preocupação maior é pensar porque você está pensando assim, eu atuo principalmente aqui no Brasil, quanto que ele vai afetar o meu, sei lá, o que eu estou fazendo aqui, né? Os impactos que eu vejo, eles são indiretos, né? Então ele vai acabar puxando outras coisas, né? Como a gente já tem discutido, a gente discutiu isso em algumas reuniões já, né?
a respeito da nova RDC 185, que ninguém sabe direito quando que vai acontecer, e que as últimas informações que nós tivemos era de que estava tendo uma discussão ainda no Mercosul, né, entre os países, e que isso gerou, digamos assim, um atraso na criação da nossa nova resolução de registro, né, dos dispositivos médicos. Mas a ideia é essa, assim, né? Então, essa nova legislação, ela tem que passar pelo Mercosul. O Mercosul, ele acaba afetado pelo que está acontecendo na União Europeia, até pelas discussões que a gente sabe que teve aí nos últimos anos, em função de fechar os acordos de comércio, né, entre os dois blocos. Então, você tem uma coisa vai puxar a outra, mas no momento não é uma coisa que a gente sente tanto ainda, né? Acaba sentindo porque é um mercado muito importante e tem diversas empresas dentro do contexto, né, do nosso contexto nacional, que estão interessadas em manter ou obter uma marcação CE. Mas é mais isso, assim. Eu vou até colocar aqui na tela, peraí, eu separei as coisinhas aqui, enquanto a gente conversava, só para explicar. Então, esse daqui é o texto, tá, do MDR, né, do Medical Devices Regulations, e aí essa evolução para uma regulamentação é porque você tem um peso legislativo diferente quando a gente pensa, né, dentro do contexto da União Europeia, e quando esse texto aqui entrou em efeito, né, que foi agora no último dia 26 de maio, ele fez com que deixassem de estar em efeito tanto essa diretiva aqui de 1990, tá, que é a que fala sobre os dispositivos médicos implantáveis ativos, quanto a famosa 9342, essa que a gente já usou, né, bem mais, eu pelo menos já usei bem mais, a gente tem mais familiaridade, entendeu? Então, tipo, passou dessas duas aqui para essa daqui, para 745/2017, tá? Eu vou colocar o link aí no chat, que aí você já pega ela aí para ficar mais fácil. Inclusive, ela tem todas as línguas da comunidade europeia. Isso, é verdade. É que eu sempre pego o inglês que eu acho que fica mais, sei lá, fica melhor de trabalhar. Deixa eu só tirar o share, e aí depois eu já peguei aqui o que você estava falando, Nancy, do Regulated Product Submission, né, que o que eu já ouvi falar é que a gente tem o formato, se eu não me engano, ECTD, né, para o pessoal de RPS, medicamentos, né? Eu não lembrava a sigla, RPS. Isso, se eu não me engano, é um formato que chama ECTD para medicamentos. E o que nós procuramos dentro do MDRF, que é esse fórum aqui, tá, Camila, que é extremamente importante para a gente, né? Eu acho que deve ser equivalente ao ICH, eu não sei, mas eles têm uma série de grupos de trabalho que ficam discutindo zilhões de coisinhas aí para a gente fazer uma boa convergência regulatória, né, internacionalmente. E eu fui procurar o termo, né, o RPS aqui, que é esse Regulated Product Submission, que aí seria, né, tá tendo os pilotos, né, a gente tem aí alguns, o pessoal que está participando, né, dos trabalhos aí ao redor do mundo, e é uma coisa que eu recentemente não tenho olhado assim com bastante tempo, assim, com bastante calma, mas a gente tem aqui um Table of Contents, né, que dá para dar uma olhada aqui como é que estão as informações atualmente, tá? Eu vou deixar aí também, eu jogo no chat para vocês. E teve também, ali está a Vivian e o Augusto, né, que colocou isso. Talvez procurando na internet, dá para encontrar uma apresentação que os dois fizeram com base nos pilotos que foram feitos no Brasil. Eu assisti pessoalmente essa apresentação. Não sei se ela, de repente, pode estar gravada ou a apresentação em PowerPoint pode estar disponível, né? Mas ali eles fizeram uma discussão sobre Table of Contents, né, que foi utilizado para os pilotos no Brasil. É bem legal. Uhum. Você sabe que, em tratando-se de convergência regulatória, né,
Eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios na Angelus hoje. A gente dividiu o mundo em 3, né? Então, eu faço marcação CE, né, FDA, Canadá e Japão. Né? A Sofia faz todos os processos advindos da Ásia, África e leste europeu. Oriente Médio, né, tudo mais. E a Jéssica faz todos os processos de registro dos nossos produtos na América Latina, em todos os países da América Latina. Gente do céu, como uma é diferente da outra. Tipo, por mais que o nosso Technical File hoje é baseado no anexo 2 não sei se é 1 ou 2, que é o Technical Documentation da MDR, a gente segue certinho, né, nosso Technical File é aquilo lá, porém, a gente tem que colocar, né, adicionar vários outros pontos ali dentro do TF para a gente conseguir, com a nossa documentação técnica, atingir o maior, né, atender o maior número de países aí no momento do processo de registro. Mas, gente, é muito diferente. Tipo, Taiwan, de Arábia Saudita, de Japão, de Estados Unidos, por mais que eu vejo falar de convergência regulatória, mas na prática mesmo, nossa, tá muito longe, tá tipo anos-luz longe. Então, assim, realmente é uma dificuldade bem grande que a gente tem para fazer os registros de produto para a saúde hoje no mundo aí. Sim. É por isso que eu fiz Não pode falar. Eu trabalhei com registro em mais ou menos uns 50 países quando eu estava na Johnson, né? Que a gente exportava para 40 e poucos países. E realmente, não só o tema às vezes era o mesmo, mas o documento para apresentar a mesma informação tinha que obedecer rigorosamente aos requisitos do país. Mas Exatamente. Isso que você falou, Ju, às vezes o assunto é o mesmo, você só tem que mudar a roupa, né? Agora, eu li um artigo essa semana, acho que eu até conversei com vocês na reunião da semana passada, que, embora o IMDRF ele busque a convergência regulatória, se nós pegarmos o exemplo do primeiro trabalho que saiu do IMDRF, acho que foi o UDI, né, que foi o que primeiro oficialmente saiu, né, que foi lá em 2013, acho que se não me engano, que o objetivo era ter assim uma convergência do banco de dados de dispositivos médicos, que qualquer coisa que acontecesse em qualquer parte do mundo, a partir do momento que você fizesse a leitura do UDI, você conseguiria chegar ao mesmo banco de informações, né? Independente de qual tivesse sido o país que fabricasse, desde que estivesse dentro do programa, né, dos países que fazem parte do IMDF. Só que hoje você percebe que isso daí saiu pela tangente, porque cada banco de dados faz uma solicitação diferente, um formato diferente, uma quantidade de informações diferentes, não se sabe ainda se vão conversar ou não. Então, né, como eu falei, saiu pela tangente, né? Essa é a intenção de convergência, né? Isso é preocupante. Você sempre acaba esbarrando em questões de soberania, né? Não tem jeito. Então, se você tem os países se movimentando, né, por si só, em algum momento ali, essas coisas escapam, né? Por mais que exista a intenção. Eu até fui dar uma olhada aqui Depois vale a pena dar uma olhada aqui nessa lista de documents, você consegue inclusive ver, né, que a Nancy falou assim, qual que foi o primeiro e tal. Eu fui ver qual será que são os mais antigos, está organizadinho aqui, de baixo para cima, por tipo de documento, né. Então, tá vendo, você tem o RPS Beta Testing, tá vendo, em 2014 aqui. Eles não estão com mais frequência de estar mexendo nesse assunto agora, eu não tenho ouvido falar muito. Tá vendo, nos Information Documents. E esse daqui é de procedimentos deles, mas você tem, também dos documentos de Sandy, lá em 2013. É legal, dá para viajar no tempo aqui. Ficar lendo um monte de coisa, como sempre. Mas isso acaba caindo, né? Na experiência que nós temos, né, em estar submetendo relatórios técnicos para a Anvisa, ou relatórios técnicos para a Europa, ou designs dossiês, ou o F510K, ou PMA para os Estados Unidos, o que acaba acontecendo é que a cada vez que você submete um documento, que você tenha uma exigência para esclarecer um ponto ou apresentar um documento adicional,
eu sinto que esse Table of Contents, ele foi fruto justamente de todos esses anos que a gente vem trabalhando e vem sendo solicitado esclarecimentos ou informações adicionais. Então, isso tudo foi fazendo crescer o Table of Contents, né? Ou seja, cada vez mais a quantidade de documentos que você tinha que apresentar ou tem que apresentar para fazer um relatório técnico só faz aumentar com as exigências, né? Tanto que quando você faz um processo, tem uma exigência, a boa prática é no próximo processo que você fizer, você já considera aquela exigência e engorda um pouquinho o seu relatório técnico. Aí vem aparece outra exigência, mas tudo bem, você vai engordando, né? Na verdade, essa é interessante porque assim, a gente tem estudado isso, né? Inclusive dentro da SQR, porque a gente está gestando aí um produto, um serviço que tem a ver com isso, mas você tem que ter um olhar cuidadoso sobre gestão da configuração, né? Que é um termo que na 13485 eu acho que ele nem aparece, mas se você pega... Oi? O que seria a gestão da configuração? É uma área de conhecimento em que você tem que manter a configuração daquele sistema que você está desenvolvendo, né? E aí não só do sistema no sentido do produto, mas também num sistema documental, né? Então a brincadeira, e eu acho que a Juliana deve sentir isso bastante no dia a dia, né? Ela estava falando dos muitos países aí e tal. A brincadeira que existe aí é você encontrar uma configuração, né? Uma estruturação documental que te permita, na verdade, que não te force a ultrapassar muito, né, a barreira. Vamos supor, você tem o regulatórios aqui, né, e digamos assim, um mar, né, de documentação técnica de projetos aqui, né, e aí a brincadeira é, toda vez que eu recebo uma solicitação externa, eu não tenho que mergulhar de novo e voltar, né, que na verdade eu tenha uma interface preparada para só bater na interface e já voltar com a informação, né. Tem a ver com essas áreas, né, de gestão da informação, de biblioteconomia. Então, como é que eu faço a gestão da configuração dos meus sistemas para que eles sejam, para que as respostas sejam lean, por assim dizer, né, para que eu tenha, para que eu seja lean na minha capacidade de responder às diferentes demandas e é um negócio que me confundia bastante, assim, eu acho que eu vi esse termo a primeira vez, acho que em alguma edição da 9001, sei lá, eu não lembro agora onde que eu vi isso, mas eu demorei um tempo, sabe, até ir atrás de novo e ver, entender como é que funcionava, mas é muito isso, assim, é você estar preocupado com, por exemplo, assim, né, eu peguei meu produto, né, o meu sistema, eu gosto de pensar em sistema por causa do cursinho lá, né, mas eu tenho o meu sistema, certo? Eu cheguei, eu levei para o mercado esse sistema. No momento em que eu identifico, né, ou existe uma tomada de decisão que force a alteração, né, então quando a gente fala nas alterações significativas aí do MDR, né, todas essas alterações que pegam a gente pelo pé de madrugada enquanto a gente dorme, né, quando eu necessito de uma alteração no meu sistema, qual é o procedimento, né, que a gente vai falar, por exemplo, do change control, né, que você vai encontrar tanto no GMP dos Estados Unidos, quanto no RDC 16, você vai encontrar em vários lugares, né. Qual é a estrutura, né, que eu tenho em place, né, montada para que eu realize essa alteração sem afetar negativamente a gestão da configuração do meu sistema, né? Essa é a brincadeira. Então, assim, como é que o meu sistema, em nenhum ponto desse processo de alterá-lo, como é que em nenhum ponto ele deixa de ser seguro e eficaz de acordo com os requisitos que eu estou tentando atender legalmente, né? Então, você... né, e aí ele pode deixar, você pode deixar de ser ou ele pode deixar de demonstrar por problemas documentais, né, que é esse negócio que vocês já devem ter sentido isso, né, essa coisa de... eu, por exemplo, uma vez passei por a gente chegou numa estrutura dentro de uma das empresas em que eu trabalhei, em que a gente tinha que criar, por exemplo, durante um período pequeno do processo de alteração, você tinha que ter dois RMPs coexistentes por causa da alteração, e aí você
falava, não, beleza, implementa, sei lá, etapa final da alteração, implementa e mata o RMP antigo. Sabe umas coisas assim que você, né, tudo bem que é na raça, né, não é, muitas coisas que a gente faz são ali no momento, e tentando resolver o problema e pensando na segurança da cadeia e tudo mais, mas assim, é esse tipo de coisa que a gestão da configuração lida, né, como é que eu mantenho a configuração que, né, de segurança e eficácia daquele sistema, e a demonstração de segurança e eficácia dos documentos daquele sistema, e mantenho isso funcionando, né, ao longo das minhas, né? ao longo do ciclo de vida. Com certeza o Marcelo explicaria melhor do que eu, mas assim, Ficou muito bem, gostei. é uma tentativa aí, porque realmente é um assunto bem diferente, né? Eu lembro que quando eu vi esse termo, eu falei, cara, gestão da configuração do quê? Né? Você fica, quando você começa a entrar nessa área de informação, né? Que eu tive que entrar por causa do IR, né, do Inteligência Regulatória, você começa a se debater com muita coisa, assim, que parece meio etéreo, assim, sabe? Você fica tipo, tá, né, assim, é que nem aquelas definições de documento da 9001, né, que não é documento, é informação, acho que é informação da 9001, que ele fala assim, informação e o documento que a contém, sabe? Umas coisas assim, você vai indo naquelas definições bem low, bem high level, né? De tipo, tentando definir coisas muito amplas. E isso é um exercício também para nossa cabeça, né, nessas horas. Aí. Mas, Ju, hoje, se eu tivesse que... Ju e Camila, né? Se eu tivesse que, assim, seguir um padrão de documentação, eu colocaria minha régua bem alta. E eu não pensaria em estou fazendo isso para atender para atender a Anvisa, é isso que eu tenho que entregar, para atender a comunidade europeia, é isso que eu tenho que fazer. Eu prepararia a empresa assim para atender a mais crítica, que com certeza as outras estariam incluídas no processo, né? Principalmente porque hoje os questionamentos delas têm sido muito parecidos. Mas a ideia foi essa, viu, Nancy? A ideia foi essa, a gente preparar a nossa documentação para atender a régua ali mais alta, que é, sem dúvida, a legislação europeia, né? Mas mesmo assim, não deixando de incluir na nossa documentação técnica aspectos peculiares de países, né? Uhum. É muito diferente mesmo, sabe? A gente até tenta, a gente montou um procedimento de technical file e tentou colocar lá dentro, assim, tudo que a gente precisa mesmo, pensando desde Peru, Argentina, Colômbia até Japão. Mas mesmo assim é muito difícil, né? Até uma pessoa que foi me auditar falou, Juliana, por que você não faz fluxogramas, né, de documentação, né? Eu falei, gente, eu vou ter que fazer tipo 80 fluxogramas, porque tem país que pede que você tenha uma pessoa lá, né, um Marketing Registration Holder, né? Tem outros que você precisa de um agente regulatório lá, tem outros que você faz a interface direto com a agência, no caso da FDA, né? Juliana FDA. E assim, olha, é muito complicado. Viu? Eu também sou contrária a fazer um procedimento de assuntos regulatórios. Para mim, se você vai fazer um registro, você tem que pegar no dia qual é a regra do dia naquele país. Foi o que eu falei, foi a minha resposta. As meninas estão de prova, foi a minha resposta na auditoria. Eu falei para ela, olha, cada processo eu volto lá no regulamento do país para saber o que é. Dela, como assim você abre? Mas você tem todas essas regulamentações? Eu falei, tenho todas, isso eu te mostro. Mas olha, não é fácil não, viu? Já visto vida, né? Cada dia mudava a folha de rosto, né? Então. Isso é bom. Verdade. Verdade, pô, né, dose. Esse negócio de folha de rosto era duro, hein, cara? Puxa vida. Nossa, vou aproveitar para fazer uma moção de repúdio aí, né? Cara, folha de rosto era um saco, meu Deus. Então, não tem mais agora, pronto, já acabou. Sim, né? Mas, nossa, a gente sabe. Mas onde tá a folha de rosto? Nossa, meu Deus do céu. Né? Gasta meia hora para achar a folha de rosto. Mas assim, eu abri aqui, é da Wikipedia, mas em geral eu confio na Wikipedia em inglês, tá, gente? Assim, para começar as coisas, para começar os processos de pesquisa. E eu tava só queria tirar essa dúvida, mas tá vendo? Ele é um processo dentro da engenharia de sistemas, que é aquele negócio que eu tava falando, né? Que eu fiz o curso lá de introdução à engenharia de sistemas.
E está muito ligado a isso, né, ao processo de você fazer a gestão dos requisitos, né, do seu sistema, no caso. Então, é bem interessante, tá vendo? Estabelecer e manter, né, a consistência do desempenho, né, do product's performance, né, e aí tanto atributos funcionais quanto físicos, com seus devidos requisitos, né, projeto e informações operacionais. Então, esse tipo de visão é que geralmente o pessoal não tem e muitas vezes não tem noção de onde veio. Então, você precisa voltar, digamos assim, para a raiz do conceito, aí volta, estuda e vai de novo. E na verdade, assim, isso conversa muito com essa necessidade que a Ju estava falando, né, de você ter que ficar acompanhando, né, eu trabalhei também em empresas que tinham uma política de vários territórios e tal, mas era menos, né, do que esse mundaréu de coisas aí que vocês, né, estão falando no que diz respeito ao Ângelos, mas assim, eu acho que, cara, e eu vou repetir um negócio que eu disse semana passada, retrasada, quando eu estava dando o cursinho de básico de treinamento lá de registro e notificação. Cara, cada vez mais eu tenho muito essa impressão que o que faz diferença é você ter um acordo técnico muito bem fundamentado dentro da estrutura da empresa que responda a esses requisitos, óbvio que vai ter que estar documentado e tudo mais, mas se isso estiver bem fundamentado, né, assim, num processo de auditoria, não tem como, né, a pessoa, sei lá, alguém, sei lá, te pôr na cadeia, assim, se você, né, tem o fundamento e você tem a estrutura montada, né, os sistemas montados dentro dos diferentes processos, né, da empresa. O máximo que pode acontecer é você, sei lá, comer bola em algum ponto, né, mas eu acho que isso são coisas que acontecem, né, e desde que não seja um ponto de alto risco, né, isso que é importante, você, né, tudo isso é conversável, né, e na verdade conversa com o que vocês estavam falando no começo, né, essa coisa mas, né, falta muito entendimento a respeito do MDR, né, mas eu acho que é o entendimento natural, né, de que com o tempo a gente vai vendo como esses requisitos vão aparecer de fato dentro das estruturas das empresas e o que vai ser considerado, né, adequado e suficiente para os diferentes níveis de demonstração, né, das coisas. Então, assim, isso eu tô comentando porque isso é uma coisa que já me deu muita ansiedade, assim, sabe? 2, 3 anos atrás, essa coisa, MDR, não sei o que, 1 milhão de regras e tal. E hoje em dia é uma coisa com a qual eu lido com muito mais leveza, porque a gente encontra os acordos técnicos possíveis, né, em cima da nossa boa vontade, do melhor do nosso conhecimento em cada ambiente que a gente entra, né? Então tem, né, eu acho que estabelecido essa base, né, do conhecimento técnico e da boa vontade, a gente faz um trabalho em equipe para, né, para que as coisas tenham sentido, né, para que a gestão da configuração esteja bem feita nesses ambientes e boa, né, não tem muito, sei lá, eu sei que é da nossa natureza estressar bastante, mas né, a gente tenta não estressar tanto, né, pelo menos. Na verdade, Bruno, entendendo, se eu estou entendendo exatamente o ponto do que você está falando, eu sou a favor da seguinte teoria, que todos dentro de uma empresa trabalham para a área regulatória. Então, todas as funções técnicas ou fabris, né, que você tem dentro da empresa, elas buscam fornecer evidências objetivas para que você regulatoriamente possa regularizar o seu produto. Então, você não consegue chegar à regularização do seu produto em nenhum mercado se as áreas técnicas não trabalharem em cima de providenciarem documentos, evidências suficientes para que você consiga montar uma defesa regulatória para defender o seu produto no mercado, em termos de regularização. Então, eu acho que tudo flui dentro da empresa para a questão regulatória. Isso estamos falando de uma empresa que trabalha com produto regulado, é lógico, né? Uhum, Mas entendo. tudo que você faz dentro da empresa é com esse objetivo de atender a uma conformidade regulatória. Então, por isso que eu entendo que todos trabalham na empresa, meio que parece que é o contrário isso, né? Que a parte regulatória ela está sempre sendo um pé no sapato, uma pedra no sapato de todo mundo, ela engessa, mas na verdade ela é a solução no final para que você possa garantir
a sua passagem para a comercialização do seu produto, né? Tudo passa por ela. E por mais que você faça uma coisa super bonita dentro da empresa, que não atenda à questão regulatória, ela não vai sair da empresa, não passa pela porta da empresa, né? Eu sempre tive essa impressão. Assim, eu acho que desse ponto de vista, o que o pessoal sempre precisa ter muita visão, acho que todos nós, né, é de fazer a coleta adequada, né, desses requisitos regulatórios, porque no fim das contas, pensando do ponto de vista do sistema, né, todos os requisitos regulatórios, eles são não funcionais. Isso é um problema, né, porque na verdade, por eles serem não funcionais, eles são digamos assim, os requisitos que os donos, né, dos processos, né, os diretores de empresas, né, as próprias a estrutura corporativa que demanda a solução de um problema, ela não vai ter esse olhar, né? Ele geralmente você tem essa relação, né, da empresa tentando entregar e de um mercado pedindo alguma coisa para a solução de um problema, e o sistema ele nasce disso, né, da tentativa da solução de um problema. O que acontece é que muitas vezes, lá no comecinho, bem no comecinho do processo, a gente não tem profissionais da área regulatória, ou né, às vezes de qualidade. A gente sabe que as empresas muitas vezes não têm tamanho de você ficar quebrando qualidade regulatória, aí põe junto, né? É a solução que existe, a gente sabe que, né, mas que é a solução que acontece, mas é muito comum você não ter, nesses momentos iniciais, profissionais da nossa área que estão ali para acoplar, digamos assim, esses requisitos não funcionais, né, que são essas constrições do processo de desenvolvimento, mesmo antes do processo de desenvolvimento existir, né, para que isso esteja considerado entre esses requisitos. E aí, muitas vezes, se você nasce sem esses requisitos, porque tem dois processinhos, né, de licitação e elaboração lá no começo. Se você nasce sem que esses requisitos regulatórios eles estejam nem elaborados e nem elicitados, você está tipo cego, né, do começo do seu processo. E aí isso gera uma bola de neve, que é a bola de neve que a gente não quer, né? Tem as bolas de neve boas e as não tão boas, e isso vai sendo carregado, muitas vezes sem que a gente perceba, né? Onde é que está faltando uma pecinha, né? Que depois, na hora que você está tentando entrar no mercado, vai te forçar a voltar lá no meio do negócio e entrar no P&D, conversar com todo mundo, e aí você gasta um tempão. Então, sei lá, eu pelo menos tenho encontrado assim, eu tenho percebido que, sei lá, eu pelo menos nunca tive muito sucesso, né, nessa coisa de explicar que o pessoal tem que trabalhar em função dos regulatórios. Eu tentei achar os acordos, que aí não são os técnicos, né, são os acordos administrativos possíveis dentro das empresas para que, né, o regulatório participasse desde o momento assim, o mais cedo possível desses momentos aí de decisão, desses colegiados de decisão, pelo menos como ouvinte, para que pudesse elicitar e elaborar esses requisitos não funcionais desde o começo, para que, né, é o que eu sempre brinquei, assim, às vezes o pessoal, a gente estava conversando em empresas, assim, o pessoal fala assim, não, mas me ajuda aqui, né, me fala o que eu faço, né, e eu sempre, aí entra a qualidade, né, acho que essa é a parte mais bonita, né, da qualidade, é essa, né, é onde você vira pro cara e fala, não, me fala o que você faz. Se você me falar uma coisa que não tá legal, né, e aí legal, né, no regulatórios, ou legal de você desrespeitar um requisito de alguma coisa que a empresa tem que atender, se você me falar uma coisa que não tá legal, eu vou acender uma luz amarela, uma luz vermelha, e a gente vai discutir sobre isso. Mas tirando esse ponto, por favor, me diga o que você faz, como você faz, porque se eu não acender nenhuma luz, a hora que a gente voltar a conversar, eu vou cobrar que você faça o que você me disse que você faria. E ponto. E tá tudo bem, né? Então, eu não sei, assim, eu já tentei, pela própria natureza, né, é muito comum as pessoas da nossa área, a gente ter essa coisa, né, de puxar a bola muito para o nosso lado, pela forma como a gente trabalha, pelas nossas qualidades, inclusive, pelas nossas competências, mas eu cheguei num ponto em que eu percebi, sabe, que
esses acordos que são técnicos de um lado, administrativos de outro, para viabilizar que os negócios aconteçam com segurança, é o que, pelo menos para mim, né, nesses 10 anos, aí me deu um pouco mais de resultado. Ô Bruno, deixa eu até te falar, né, desculpa te interromper, na nossa experiência, né, em relação ao que você está falando, o bom andamento ali de assuntos regulatórios, pelo menos dentro da empresa que eu estou hoje, né, a minha visão, desde 2013, precisa estar pautado num bom gerenciamento de projeto, uma boa metodologia, né, é assim que a gente conseguiu, né, lá desde o comecinho, lá no escopo, né, quando a gente está fazendo o escopo, hoje, né, hoje em dia, de 3 anos para cá, que regulatório está forte mesmo desde o escopo, né, para realmente prever, né, quais países que vocês querem entrar. A gente quer ir para a Rússia, Japão, né, Estados Unidos, queremos marcação CE, Peru, Colômbia e tal. Então, ali eu consigo agora, no comecinho, né, na hora que o Roberto teve a ideia lá, né, vamos fazer o escopo, né, esse é o produto. Então, a gente tem uma metodologia de projeto que chama Stage Gate, então, que é maravilhosa. Então, assim, eu acredito muito nisso. Pelo menos hoje, quando eu entrei na Ângelo, só para vocês terem uma ideia, não tinha assuntos regulatórios. Não tinha. Eu entrei no SAC nacional e internacional. E daí falaram, você quer registrar produto? Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Você só vai fazer dossiê e vai mandar para os países. É de boa. De boa. Juro por Deus, gente, eu trabalhava das 4 às 6 fazendo... Tipo essa folha aqui, ó. Tipo essa folha, né? Mas foi bem assim. Foi bem assim. Então, assim, hoje, né, tem uma diferença grande do que era no começo, lá que eles nem tinham, a gente não previa nada. Tipo, chegava lá, precisa de teste de biocompatibilidade desse produto aqui. Daí que a gente ia fazer. Olha, uma loucura, gente, como mudou, viu? Então, mas uma coisa que é legal, Ju, e é por isso que eu até falei, cara, esse cursinho que eu fiz fez muita diferença, é que você entende com o tempo que gestão de projetos e engenharia de sistemas são disciplinas separadas. Porque é muito comum a gente tentar desenhar processos de projeto achando que, eu fui lá e fiz um MBA em gestão de projetos, né, e aí beleza, é só me implementar tudo que eu vi lá, quando na verdade o papel da gestão de projetos é manter, digamos assim, né, a dinâmica dos trabalhos, né, para que as atividades que vão compondo esse projeto, que elas aconteçam, e a engenharia de sistemas, ela anda lado a lado com a gestão de projetos, porque ela é muito importante para que a gente não tenha aqueles fenômenos de scope creep, sabe? De tipo você do escopo do projeto ir para um lugar e tipo ninguém tá vendo, ou de você, né, ter uma implementação de algum feature que não é interessante para o cliente. É uma coisa que acontece muito, né? Você ter requisitos que vão nascendo ao redor de outros requisitos e você perder a rastreabilidade desses caras. E aí, a gestão da configuração, né, que está aqui na tela, né, que é uma disciplina dentro da engenharia de sistemas, ela é responsável por garantir isso, né? As equipes de desenvolvimento, digamos assim, mais maduras, de indústrias maiores, etc., elas acabam necessitando disso. Você tem o engenheiro de sistemas, você tem o gestor de projetos, e você tem diferentes disciplinas da engenharia rodando, tipo, ao redor desses caras, né? Quem que você acha que deveria ser responsável por esse controle de projeto dentro de uma estrutura na empresa? Cara, eu sempre bati muito o pé para que seja o projeto mesmo, né? A equipe de P&D, eu sempre cheguei nos acordos administrativos necessários para que exista, né, uma estrutura mínima de escritório de projetos, né? O pessoal chama de escritório de projetos, dentro das equipes de pesquisa e desenvolvimento, claro, orientadas e acompanhadas por, sei lá, assuntos regulatórios ou qualidade, depende um pouco, né, da configuração dos processos da empresa em si, mas isso eu sempre fui muito veemente, assim, é importante, inclusive, para as próprias equipes de projeto adquirirem mais noção, né, do que elas estão fazendo, né, de como que entram esses diferentes pedacinhos do design ali que está sendo desenvolvido no contexto do sistema maior, né. A brincadeira é essa, né, você
tem aquele modelo V, né? Talvez a Juliana tenha até já visto, né? A gente também usa com alguma frequência, em que você tem uma necessidade lá no começo, chama V-Model mesmo, tá? Inclusive tem na 62304 tem a versãozinha dele olhando para software, por exemplo. Mas assim, você vai partindo de uma necessidade inicial, você vai, digamos assim, caprichar, né, na elicitação e na elaboração desses requisitos, porque você vai entender primeiro o seu sistema. E aí você vai avançando no processo de desenvolvimento, quebrando esse sistema em subsistemas e os subsistemas em componentes, etc. E lá no fundo do V você tem uma fase de implementação, na qual as equipes de engenharia estão dando soluções, né, estão criando soluções físicas para os problemas que são lógicos, né, para essas questões funcionais que vieram do começo, e depois a parte alta do V é onde você vem reintegrando essas estruturas, né, para que você tenha de fato um sistema em mãos no fim, né, à medida que o pessoal vai, digamos assim, criando, né, a solução física, né, para esse problema, né? Então onde você vai chegar no produto, né, no dispositivo médico mesmo. Só que aí é isso, à medida que você vai fazendo esse processo de integração, você vai rodando esses ciclos de verificação, né? E lá no final você roda a validação. E a questão é que a gente passou muito tempo com essa visão, né, de que o gestor de projetos vai fazer isso sozinho, e muitas vezes ele nem viu esse conteúdo, ele viu muito de relance, porque a engenharia de sistemas é outra disciplina, né? É uma coisa muito comum que o pessoal, eu sei que o pessoal vê isso bastante em engenharia da computação, e acho que dependendo um pouquinho do curso de engenharia elétrica também vai ver um pouco, né? Depende, tem muitas ênfases de engenharia elétrica, né? Mas e aí esse conhecimento ele falta mesmo, sabe? O pessoal falta inclusive a conscientização a respeito disso, né? E aí tudo é tratado como uma coisa só, né? Qualidade é igual a regulatórios, sabe? Gestão de projetos é igual a engenharia de sistemas. Se o cara fez um MBA em gestão de projetos, ele está pronto para fazer gestão de risco. E gerenciamento de risco é outro campo ainda, né? Então é óbvio, né, que a gente não está aqui advogando que as empresas né, acabem, né, com elas mesmas por causa de tipo, vou contratar 200 pessoas aqui e tal, né? Todo mundo sabe que isso não é viável, mas muitas vezes falta o reconhecimento de que são cátedras diferentes, né? São áreas de conhecimento diferentes, como é muito comum o pessoal confundir essa coisa porque eu vou fazer aqui eu tô com um problema de biocompatibilidade. Na verdade, você tem uma dificuldade de avaliação biológica, né? Porque você não sabe a diferença entre uma coisa e outra. E você também não tem acesso a alguém que tenha conhecimentos em toxicologia. Então, você não tem alguém que vai conseguir ler a norma e entender o que ela quer dizer. E isso vai criando, né, esses monstros que parece que a gente está discutindo meio sem saída em algumas situações, às vezes, né? Então, é muito isso, assim. Muito bom, aprendi bastante. Stage Gate, módulo V. Obrigada, Juliana. Obrigada, Bruno. Engenharias de sistema. É isso aí. Nossa, aprendi pra caramba hoje. É o modelo V, né, que eles chamam. Esse modelo V, Bruno, eu não sei se a gente pode considerar a mesma coisa, mas a gente tem um documento de produto aqui, na verdade, que é criado lá no comecinho e a gente usa ele até o final do projeto, que a gente chama de Plano Mestre de Verificação e Validação, ou Matriz de Requisitos. A gente vai mapeando ali, né, os requisitos do usuário, daí, aliás, os requisitos do paciente, ali a necessidade do paciente, daí a necessidade do usuário, daí transformar em requisito de produto e depois ir fazendo todas as verificações e validações. Eu não sei se é a mesma coisa, tá? Tô tentando entender o que é esse V-Model. Eu tô com a mesma tela aberta aqui no meu. Então, que essas disciplinas, elas estão muito ligadas à computação, né? E aí isso é uma coisa que passa, assim, tipo, lá longe, sabe? Você não, né? A gente não tem muita gente, né, de engenharia da computação atuando em regulatórios, então, e a gente fica tentando achar, às vezes, respostas, né, que acabam ficando um pouco viciadas pela nossa própria visão, mas essa a ideia, Ju, é porque, na verdade, depois que eu fiz o curso que eu vi, né, que no comecinho aqui, na parte que a gente está falando aqui, lá dos requisitos ainda, você tem uma série de passos anteriores, né? Antes de você ter
a formalização dos requisitos do sistema, né, que já é você já está abrindo coisa para caramba ali, né, você tem umas etapas anteriores a isso, bem naquela parte de conceito, em que você precisa extrair dos stakeholders, e aí é a brincadeira, né, do elaborar e elicitar, né, que isso são disciplinas da engenharia de software, né, você tem que extrair dos stakeholders a elicitação, a elaboração dos requisitos deles, né? E aí o que acontece é que esses stakeholders, muito comumente, que você vai conversar, sei lá, com um médico, com um paciente, com, sei lá, a diretoria da empresa e tudo, é muito comum você ter uma dificuldade de sistematização do pensamento por parte dessas pessoas, que é onde você tem que entrar com os engenheiros de sistemas para fazer isso corretamente. E, inclusive, no curso, os caras falam isso, eles falam, cara, isso daqui é um negócio que requer um bom nível, assim, de experiência, uma boa vivência, né, principalmente a elicitação, né, porque a elaboração é quando você puxa você tem uma frase e você vai puxando, digamos assim, uma decorrência lógica direta do que está escrito ali. E a elicitação são as decorrências lógicas indiretas. Então o cara fala, eu quero que, sei lá, sei lá, não é respirador, né? O meu ventilador pulmonar, ele faça isso, isso e aquilo. E ele, entendeu? E o engenheiro de sistemas, ele já está ouvindo isso e puxando o que é que isso significa de um ponto de vista funcional, por exemplo. Então, se o cara quer isso, isso e isso, o meu requisito de funcionamento desse ventilador vai ser esse, com base na norma tal, sabe? Então, são muitas disciplinas misturadas que precisam trabalhar para que lá no fim você não tenha todo esse nervoso que, né, a gente já passou na vida, que é o cara falar, não, mas Taiwan pede que você veja não sei o que lá na estrutura do documento tal, né? Sendo que isso podia estar elicitado e elaborado desde o início, né? Então você, sei lá, que fez farmácia, fez engenharia de materiais, fez, sei lá, qualquer outra coisa, e está trabalhando no regulatórios, você acha que é um problema só do controle de projetos, mas na verdade isso tem a ver com a gestão da configuração do sistema, né? Então, não há controle de projetos suficiente que um gestor de projetos poderia ter aplicado, porque ele já partiu dos requisitos mal elicitados e mal elaborados, entendeu? Então, é doido, é doido. Dá para... Porque a gente caminhou durante esses anos todos em toda tornar as pessoas multifunções, né? Multiconhecimentos, clínicas gerais, né? As pessoas. E agora a tendência que você está mostrando é uma tendência um pouco contrária a isso, né? É você realmente valorizar o conhecimento próprio da formação da pessoa, na qualidade daquilo que ela vai entregar, porque quando você generaliza muito a pessoa, você torna ela como um clínico geral, ela conhece de tudo. Porém, não, eu entendo, com o tempo de formação, com a carga de formação, com o conhecimento consolidado, sólido, né? Para gerir aquela etapa, né? do teu processo, da tua necessidade. É uma coisa interessante. E é por isso que, né, quem já conversou aí, quando eu estava começando como consultor, eu estava discutindo de trabalhar como auditor, né, de um Notified Body e tal, e é interessante porque você vê o tamanho do peso que é colocado, já era, né, agora vai ser mais ainda, em cima de formações específicas para que você assuma posições né, como auditor específicos, né? Porque existe nessa necessidade, tudo bem, eu tô aqui falando tudo isso, mas assim, são coisas que eu fui estudando e que, né, você vai puxando para dentro, né, um pouquinho do curso, um pouquinho da vida, um pouquinho do curso, um pouquinho da vida, mas eu não tenho, assim, eu não sou um engenheiro de sistemas, né, eu não sou um engenheiro da computação, eu não estudei as bases de como que faz a elicitação formal de um requisito, eu não sei qual é a melhor sintase para a estruturação de um requisito, quer dizer, agora eu sei um pouco mais, mas assim, né, entende? São coisas que você tem que... Só que é isso, enquanto eu estou estudando a melhor sintase da estruturação de um requisito,
sei lá, eu não lembro agora se o a RDC que falava do Reliance, se ela foi ou não, se era uma consulta pública ou não, né? Então, são essas coisas todas aí, né? Por isso precisa de equipe. Inclusive, é um dos grandes, o pessoal que acompanhou os últimos anos, a MDR, é uma das grandes fontes de aumento de custo, né? É o pessoal, né? Tanto nas empresas quanto nos Notified Bodies, porque é isso, você tem que recrutar os estoques de competências, né, que estão faltando e que você tem que demonstrar com cada vez mais clareza, né, com cada vez menos dúvidas de que você realmente tem aquele estoque de competências dentro da estrutura da sua empresa. Então, o pessoal... MDR vai ter os experts também, né? Isso, ainda tem os... Ainda tem isso, né? Os experts, justamente, eu acho que eles estão aí para suprir essa parte que você está falando, que é o do conhecimento também, né? Tanto que você tem esses requisitos, né, para produtos classe 3 e produtos classe 2 bem implantáveis, você tem que mandar lá a sua avaliação clínica, é o Notified Body olha, e depois um Panel of Experts olha o que o Notified Body olhou o seu olhar, entendeu? Então, né, o que olhou a sua olhada, né? Então, é isso, né? Você tem um controle cada vez maior, né? E que acaba sendo necessário porque o pessoal, né, passa da linha com muita frequência, então, né? Ou então vai atravessando a linha com muitas dúvidas, mas continua indo, né? Mesmo cheio de dúvidas. Tá tudo muito nebuloso. Mas segue, né? A coisa nebulosa, mas segue, né? Isso. Entendeu? Então é onde estamos chegando aí, né? E é bom que a gente vai fortalecendo aí os nossos raciocínios sempre, né? Essa busca de conhecimento e de consolidação desse conhecimento em alguma coisa prática também, né? Então, realmente, é isso. Foi outra aula hoje, hein? Excelente esse fórum. Nossa, foi muito legal, né? Divertido. Foi. Sempre muito... Ficou quietinha. O que foi? Ficou quietinho. Eu falei, você que sempre fala, gente, foi muito boa o fórum, né? Não, foi ótimo. A gente aprendeu demais. Hoje também, viu? Nossa, tá muito bom isso. É isso aí, gente. Então tá. Estouramos um pouco o tempo aqui, mas foi muito legal, muito divertido. E agradeço a presença de todas vocês aí. A Camila precisou sair um pouquinho antes. E espero que vocês tenham gostado aí também, mesmo quem ficou mais quietinho aí, a Patrícia, a Sofia, a Jéssica. Sim, fiquei aqui só absorvendo conhecimento. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Foi extraordinário. Obrigada mesmo. Que bom. Então é isso, gente. A gente se vê aí na semana que vem. A sua filha linda lá atrás. Que linda. Oiê! Essa daqui é a Aurora. Oi, Aurora. Você tem mais do que uma? Não. Oi, Aurora. Que nome lindo. É que ela não tá te ouvindo. É que ela quer mostrar o desenho dela. Obrigado, filha. Deixa eu ver o desenho. Olha que lindo! Meu Deus! Né? Bom, então é isso, gente. Vou desligar aqui. Legal, pessoal. Obrigada, um abraço. gente. Boa semana. Obrigada, gente. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.